Olá a todos. Hoje é sábado e aqui sossegado, decidi passar por um vídeo aquilo que me aconteceu no início desta semana, uma coisa muito interessante. E perdoem a minha voz, mas isto é um bocadinho fruta da época e também vicissitudes um bocadinho do trabalho. É por isso que a voz está assim um bocadinho anasalada, com uma ligeira constipação. Mas pronto, tudo isto passa. Esta semana fui a um velório do marido de uma amiga minha e deparei-me com uma situação que, que mexeu comigo. E mexeu comigo dada a clareza de consciência de uma senhora que lá estava. O título que eu coloquei neste vídeo é de propósito, para que as nossas cabeças, que muitas das vezes estão formatadas a religiosidades, possam abrir mais um pouco e olhar com outros olhos. Nós precisamos de ter um outro olhar sobre aquilo que Jesus nos ensina. Nós confinamos e misturamos tanta coisa com Jesus que não faz sentido nenhum. Nesse velório, e no meio de tanto sofrimento, porque a esposa e os filhos foram enterrar um homem com 60 anos, um homem que nunca manifestou doenças nenhumas, que sempre manifestou foi saúde, força de viver, vontade de viver, trabalhadora, e de um momento para o outro, com uma dor, descobriu-se que ele tinha uma doença essa que em pouco tempo fez com que ele falecesse. Então estamos no meio de um ambiente de sofrimento, e qualquer velório traz esse ambiente. E é interessante porque, e perdoem-me este termo interessante, porque a Bíblia dá uma chamada de atenção em relação ao luto. Na casa onde há luto, sempre a nossa sensibilidade é diferente. Nós estamos a acompanhar alguém que está a sofrer, e aí nós estamos atentos a certos detalhes que num ambiente de festa, por exemplo, nós não estamos. E esta minha amiga, a viúva, apresentou uma tia essa que se identificou como alguém que não tem religião, alguém que não tem conhecimento nenhum bíblico, alguém que nunca fez escola de teologia, não frequenta igreja, mas alguém com quem eu estive à conversa e com outra amiga que estávamos ali, a conversa surgiu e foi muito bom. Foi edificante, foi saudável perceber que alguém que não se considera religioso, mas que tem uma consciência de um amor tão profundo, que não fica apenas pela subjetividade do amor. Eu amo, o amor é lindo, mas em que é que isso se torna prático nas nossas vidas? E é sempre isso que eu tenho chamado a atenção, porque eu sempre tenho falado de amor e nós mencionamos nos ambientes cristãos e fala-se de muito amor, mas em que é que isso de facto tem a ver com a vida prática das nossas vidas e dos locais onde nós estamos instalados?
eu sempre bato nesta tecla, sempre, onde estamos instalados, até que ponto é que esse amor é prático, de forma que aqueles que mais precisam nessas localidades possam usufruir desse amor. Até que ponto é que nós somos sal e luz? É isto que eu tenho falado. E esta senhora estava com uma determinada revolta devido ao luxo com que as pessoas buscam ansiosamente viver, a começar por gente religiosa. Então ela disse que há um tempo atrás tinha-lhe falecido uma irmã, de quem as duas eram amicíssimas. E a irmã queria ir ao Vaticano. E quando ela estava em pleno Vaticano, na Praça de São Pedro, ela teve um choque, não pela beleza das coisas, porque na verdade eu nunca lá estive, mas todos conhecemos de vídeos, de fotografias, etc. Nós percebemos a beleza daqueles edifícios todos. E ela estava a contrastar a beleza com os níveis de pobreza a que a sociedade vive, e como é que a Igreja, e aqui a Igreja não só a católica, mas como é que cristãos conseguem viver em tamanhos luxos sem tirar deles próprios, desembolsarem deles próprios em favor dos mais necessitados. Então ela começa a conversar e começa a falar, e ela diz: eu não consigo identificar Jesus com este tipo de vida. Eu não consigo identificar Jesus com templos bonitos, com cargos dentro das igrejas onde se ganha bastante dinheiro. Eu não identifico Jesus com isso. Eu identifico Jesus com o mendigo que está lá fora. Eu identifico Jesus com os mais pobres, com os mais necessitados, com aqueles que são excluídos. E eu calado, eu estava a ouvir alguém que literalmente tem o Evangelho dentro do coração, sem o conhecer pela Escritura. Eu vou repetir. Eu estava a ouvir alguém que tem literalmente o Evangelho no coração, sem o conhecer pela Escritura. Alguém cujo Espírito Santo tocou na sua consciência e aquele ser humano cedeu. Então ela disse-me para mim: a minha religião é esta. Eu procuro fazer o bem sempre, todos os dias que estiver ao meu alcance, sem olhar a quem. Está tudo dito. Eu estava a ouvir esta senhora e estava a olhar para ela e a ver nela caminho, verdade e vida. Jesus disse: eu sou. E quando ele diz eu sou, ele não está a falar de Jesus, ele está a falar de essência. Eu sou, que é o mesmo tipo de linguagem com que Deus se apresentou a Moisés. Eu sou. Quem és tu, Senhor? Eu sou, foi o que Deus disse a Moisés. E na verdade isto está traduzido de forma a nós percebermos. Porque quando Deus falou, é como se fosse uma espécie de sopro. É de tal maneira a essência, porque é isto que Jesus diz, que Deus é Espírito. Foi assim que Deus se apresentou a Moisés. E os judeus, para haver uma melhor interpretação, eles colocaram vogais no meio das consoantes. Porque as letras que lá estão, YH, WH, não, se nós tentarmos pronunciar aquela palavra, é como se fosse uma espécie de um sopro ou um suspiro. E então colocaram lá
Jeová, é daí que veio o nome de Jeová, que é para dizer o Senhor. Mas eu sou Espírito. Eu sou essência. E vem Jesus e usa várias vezes esta palavra. Ou estas duas palavras em português. Eu sou. Então ele diz, eu sou o caminho. Eu, graças a Deus, pelo prazer que tenho quando falo com os meus filhos e que eles me desafiam, porque os filhos nos desafiam a fé. E eles passam por determinadas experiências, mas na vida deles, porque bate à porta da vida deles também, não é só das nossas. E nós nos confrontamos com a essência do Evangelho e eu lhes digo que só aqui é que nós temos cura. Só aqui é que nós temos saúde. É no amor de Deus. O amor de Deus não é uma coisa abstrata. O amor de Deus não tem a ver nada com o nosso egoísmo. O amor de Deus não tem a ver com tudo aquilo que se passa de errado no mundo, porque isso são escolhas nossas. E diante de tantas estradas, diante de tantas escolhas, diante de tantas hipóteses que nós temos à nossa frente, Jesus é sempre o caminho. E o caminho nós o encontramos onde a paz bate no nosso coração. Nós podemos ter opções que são aparentemente mais vantajosas, mas nós buscamos o caminho que nos traz paz. Muitas das vezes, essa escolha no caminho pode significar fracasso aos olhos dos outros. Os outros podem olhar para nós e pensar que nós estamos a fracassar. Mas quando nós prosseguimos nesse caminho de paz, isso nos dá autoridade, nos dá convicção, nos cura por dentro, nos ajuda, nos impulsiona a seguir para a vida. Jesus disse que este caminho é um caminho não só de paz, mas é de verdade e é de vida. E é neste caminho de verdade e de vida e de essência, que é do eu sou, disse Jesus, a essência é um caminho espiritual, é um caminho de espírito. Deus é espírito. E Deus se manifesta no mundo do espírito e Deus se manifesta dentro de nós, porque nós também somos espírito. Nós não morremos, isto pode parecer loucura e utopia, e independentemente daquilo que pensarem, mas era preciso que Jesus fosse muito mentiroso para eu achar que depois do meu corpo, do meu coração físico parar, que a vida termina. Não, nós não vamos lá para cima, nós passamos por uma outra dimensão. Onde está Jesus? E onde Jesus disse que nós no último dia, que eu quero chegar aqui também ao último dia, Ele nos ressuscitará. Nós ouvimos isto da boca de pastores e de padres em todos os funerais. E é verdade, foi Jesus que disse. Agora, preste atenção, quando Jesus se apresenta como sendo caminho, este caminho nos conduz para o Pai. Jesus podia ter dito assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus senão por mim. Não, Jesus disse, ó Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus foi o caminho que Deus enviou, abre o caminho para a humanidade. Paulo entende que Deus, em Cristo, perdoou o mundo. E quando Jesus diz o caminho para o Pai, é para uma filiação. É para nós olharmos para o Pai e sabermos o que é paternidade. Tanto paternidade como maternidade. Porque o coração do Pai é um coração de pai e de mãe. É daquele coração que saíram os corações das mães também. Nós sabemos o que é família. O verdadeiro conceito de família, nós o conhecemos.
no Pai, neste Pai. E nós só absorvemos, nós nos transformamos, nós beneficiamos, nós somos influenciados e somos como uma esponja que absorve a água. Nós somos essa esponja que absorve Deus, porque Deus se deixa absorver por nós na medida em que nós escolhemos este caminho de paz. As escolhas estão à sua frente e todos nós já fizemos más escolhas. Todos nós tomamos a nossa estrada e achamos que era o melhor e já erramos, mas o caminho não muda e o caminho está sempre à nossa frente e é onde nós encontramos paz, é aí que ficamos. Onde nós encontramos paz é por aí que escolhemos andar. E quanto mais nós escolhemos este caminho de paz, mais verdade existe no nosso coração e mais vida acontece no nosso coração. E mais, nós temos consciência de quem é Deus, do amor do Pai. E João diz que Deus é amor. Então voltamos ao início para ir ao fim. Esta senhora, quando estava a dizer que Jesus se identifica com o mendigo e que ela ajuda a qualquer pessoa sem olhar a quem, eu lembrei-me que no último dia, o tal dia que Jesus falou, ou o momento, o dia para Deus não significa que seja o nosso dia de 24 horas, mas naquela fase, Jesus diz que no último dia nos ressuscitará. Ele diz: venham, benditos do meu Pai, vocês ponham-se à minha direita, e ao pôr à minha direita, na linguagem bíblica, é o lugar da intimidade, é o lugar da confiança, é o lugar da amizade, é o lugar da aliança. Ponham-se à minha direita, vocês deram-me de comer quando eu tive fome. Vocês vestiram-me quando eu estava nu. Vocês visitaram-me quando eu estava preso. Vocês cuidaram de mim quando eu estava doente. E vai haver perguntas. É Jesus que está a falar. Ele está a transmitir, a fazer esta conversa e ao mesmo tempo ele faz as perguntas. E vocês me dirão: mas quando é que te vestimos? Quando é que devemos de comer? Quando é que nós devemos de beber? Quando é que te fomos ver à prisão? E Jesus disse: quando vocês fizerem, sempre que vocês fizeram a um destes meus pequeninos, e Jesus identificava os pequeninos como os fragilizados, aqueles cujas forças já desapareceram, aqueles que muitas das vezes estão até perto das portas das igrejas cristãs, onde se fala de amor, mas que ninguém lhes passa bilhete nenhum. Aqueles que são os excluídos, ou porque têm uma cor de pele diferente, ou porque têm opções sexuais diferentes, ou porque têm opções partidárias diferentes, ou porque não têm dinheiro, porque são olhados de forma diferente. E os cristãos, infelizmente, destes últimos tempos, grande número, estão insensíveis a estas matérias. Ainda não perceberam que precisam de se despojar do alto dos seus púlpitos. E púlpitos não significa púlpitos físicos, são púlpitos do coração, são púlpitos da sua pose,
São púlpitos dos seus canudos que tiraram na universidade. São púlpitos do cargo que ocupam dentro das empresas. São púlpitos de gente que olha para os outros de cima para baixo. São púlpitos de vaidade. Mas que ao domingo ou ao sábado vão às suas igrejas evangélicas ou católicas e cumprem os salamaleques todos, levantam as mãos, aplaudem os pastores, os padres, fazem sacrifícios, procuram as cadeiras da frente, procuram bajularem-se uns aos outros e convidarem-se uns aos outros, e quando convidam, já convidam com o propósito de mais tarde virem a ser convidados. Muitos desses cristãos são aqueles em que engordaram as suas contas bancárias, muitas das vezes à custa da miséria dos outros, e estão preocupados como é que hão de engordar mais. Muitos destes cristãos fazem parte de conluios que são completamente marginais. Muitos destes cristãos preparam as suas mensagens para o fim de semana com o propósito de agradar às elites. São estes cristãos que fazem acepção de pessoas. São estes cristãos que não suportam as diferenças. E Jesus disse que esses iriam ser colocados num outro lugar. Eu não estou a falar do inferno, mas num outro lugar. Num lugar onde não há conhecimento. Não há conhecimento. Porque aqueles que são colocados à direita, eles conhecem o seu Senhor. Mesmo não tendo qualquer identificação com uma igreja cristã, é interessante como é que estas consciências se vergam diante do amor de Deus e como é que outros cada vez ficam mais endurecidos porque vivem para si mesmo. Não conhecem Deus. Eles conhecem o nome da sua igreja, conhecem o nome do seu pastor, mas não conhecem Deus. E eles muitas das vezes dizem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Do alto da sua arrogância, no púlpito da sua vaidade. Mas falta e muito. Falta quebrantamento, falta humildade, falta paz no coração. É impossível uma pessoa que retém para si mesmo mais do que aquilo que é necessário e não dá ao outro que precisa, não dá àquele. João diz que o amor do Pai não pode estar nele. Não pode. Não pode. João diz isso e diz isso debaixo da unção do Espírito Santo. E Jesus afirma isto constantemente nas suas parábolas. É impossível uma pessoa ser feliz e não ser uma promotora da paz. É impossível uma pessoa ser feliz e não ter fome e sede de justiça. É impossível. Pronto. Eu despeço-me por aqui e deixo sempre estas provocações, e são provocações que servem quer para mim, quer para quem queira ouvir. Eu desejo um abraço a todos e desejo cada vez mais uma transformação e uma mudança de consciência da nossa parte, em que nós possamos em que Deus, quando você está a pedir a Deus: Senhor, usa-te de mim, não pense no púlpito da igreja, pense no seu vizinho que se calhar neste Natal não tem nada para comer. Pensem que você pode ter uma mesa farta, mas se calhar tem uma mesa farta de problemas também. Se calhar tem os seus problemas, por vezes, são tão fúteis. Há pessoas que, por causa da quantidade de roupa que têm,
caem em crise porque não sabem que roupa é quando levar para a festa do fim de ano. E tanta gente a passar frio lá fora. Olhe para a sua esquina, olhe para o seu bairro. Eu quero pedir aos pastores, eu sei que há pastores que já não têm gostado nada de ouvir isto, mas quero pedir aos pastores que saia da igreja e percorra as ruas da sua cidade e tenha coragem de ir aos bairros mais pobres. Fale com as associações que estão nesses bairros. Veja onde é que você pode ajudar, você e a sua igreja. Fale com as pessoas, vá diretamente aos problemas. Tenha essa coragem. Não feche a Bíblia e vá para casa, domingo após domingo, ou seja o que dia, sem criar condições dentro da sua própria igreja para que você possa ir. Não importa o número de pessoas, não importa se você tem 1000, 5000, ou se tem 20 pessoas, ou se tem 40, não importa. Vá. Vá. Amigo, eu sei o que é que eu estou a dizer, porque eu fiz isto muitas as vezes, ainda hoje faço. Ainda hoje faço. Não é preciso ser pastor de uma igreja local para nós não fazermos. Fazemos sim. Fazemos. E não estou a dizer que faço o que é para tentar qualquer exaltação. Não, porque deve ser a nossa prática de vida. Nós passamos todos por necessidades. Mas a nossa vida é como um rio. É como um rio. Nós abençoamos e somos abençoados. E Deus pode se usar de nós se nós estivermos dispostos a isso. Um bom Natal a todos.